Olá, o portal SPRio+, dá início à sua cobertura das eleições municipais de 2024. Para o papo inicial, convidamos o jornalista Elcio Costa e o advogado Luiz Felipe Lobato. Lobato é professor de Direito da Faculdade Anhanguera, aqui de São José dos Campos, formado pela Unital, né, com mestrado na área e também agora caminhando para um doutorado, né? Exatamente. Essa conversa, a gente tem uma eleição pela frente, uma grande eleição. Sempre as eleições no Brasil são colossais, né? A gente tem 156 milhões de eleitores, né? Tamanho do Brasil, né? É um tamanho colossal. E a gente tem o número de municípios também é estrondoso, né? Mais de 5 mil municípios. E a gente está no momento das convenções, né? Eu acho que é um bom momento para a gente começar a entender o que está acontecendo no cenário eleitoral. Né? Eu ia perguntar para vocês o que essa eleição tem de diferente. Elcio. Bom, essa eleição tem de diferente que ela vai ser assim, uma eleição disputada, uma eleição municipal. Para começar, a eleição municipal já é diferente, né? Nós fizemos de uma eleição há 2 anos, a eleição de presidente, governador, deputados, senadores, que dividiu o Brasil, né? Foi bastante acirrada. Traz isso para o âmbito do município. E a eleição municipal, geralmente ela é mais próxima do eleitor, né? O eleitor ele conhece o candidato, a decisão do candidato explica diretamente para a vida dele, né? Educação, saúde, transportes, moradia. E essa eleição vai ser disputada no regime na velocidade do 5.0, né? Vai ser a primeira eleição municipal nesta velocidade. 2020 já teve isso, mas ainda éramos anos-luz atrás, né? Porque a tecnologia muda de uma hora para outra. Então vai ser uma eleição pautada muito por redes, vai ser uma eleição pautada muito por informação relâmpago, um cuidado extra que nós vamos ter que ter todos nós, né? Com fake news, com montagens, a inteligência artificial chegando para dar uma desorganizada nas coisas que a gente acredita, né? Quando utilizada de uma forma equivocada. Então acho que vai ser uma eleição municipal que é sempre bastante, vamos dizer assim, efusiva, bastante disputada, com uma tecnologia fantástica na mão de candidatos e na mão de pessoal de apoio, marketing e na mão do eleitor. Lobato, seguindo esse raciocínio, né, a gente tem aí essa questão do uso das redes, né? A gente tem visto muita fake news. Do ponto de vista mais jurídico, né, vai ficar porque é uma terra sem lei, né? Não dá para ficar fiscalizando tudo, né? Como é que você vê essa... A gente já viu na eleição passada que faltou agilidade em vários casos em relação a fake news, por exemplo. Exato. E nessa eleição, como que você está percebendo? Olha, o direito ele sempre acompanha as revoluções que a sociedade sofre. E na eleição, as redes sociais provocaram essa revolução, porque ela trouxe o mundo digital diretamente para a disputa do pleito. Hoje um candidato, seja ele a vereador, a prefeito, que não tiver uma rede social mais ativa, ele está atrás dos adversários. E a informação propagada de uma forma incorreta ou inverídica, ela tem que ser retirada para não influenciar negativamente ou positivamente o eleitor na hora de escolher ali o seu candidato. Mas o mundo jurídico realmente tem uma dificuldade de acompanhar essa notícia. Porque hoje, na rede social, uma coisa que você solta no período matutino, à tarde já é uma notícia ultrapassada.
Então, imagina só um advogado pegar uma peça, por mais elaborada que ela já esteja, despachar com o magistrado mandar cumprir a decisão judicial, por mais que hoje tenha mecanismo de acelerar o cumprimento da decisão, por exemplo, a decisão sair diretamente da vara aí para a Meta, por exemplo, que administra Facebook, Instagram, e ela conseguir dar um retorno rápido, essa informação muitas vezes já é velha. Né? Por quê? Porque 2 dias, quando a gente falava de eleição há 20 anos atrás, era um tempo plausível. Hoje, em 2 dias numa rede social, a cidade inteira já viu aquela informação. Então, para causar um estrago na imagem de uma pessoa, já causou. Né? Então, a decisão não consegue muitas vezes combater isso. Então, dentro de uma campanha eleitoral, você tem que casar muito bem o jurídico, né, que tem que ser atuante, tem que ser ativo, com uma resposta do marketing, que é fundamental atualmente. Porque, senão, o jurídico acaba sendo muito criticado por não conseguir dar essa resposta. Mas isso não é culpa, muitas vezes, da legislação, que hoje há legislação para você combater isso. Né? Você consegue retirar conteúdos que estão sendo propagados, principalmente de rede social. Né? O WhatsApp é um pouco mais difícil, você tem um pouco mais de dificuldade de combater, porque você não tem lá um ID para você identificar. Você tem, às vezes, um número de aparelho, mas cai num grupo de WhatsApp, cai num grupo familiar, num telefone individual, essa informação se propaga com mais dificuldade de controle. Agora, numa página onde você tem um endereço onde aquela informação está, você consegue bloquear aquele endereço e a informação será acessada. Mas é um desafio, né? É um desafio para todos nós. Uma coisa nova, Elcio, são os cortes, me parece. Porque agora o corte muitas vezes tira a frase de contexto e fica uma coisa complicada, né? Do ponto de vista jornalístico. Como que você vê esses cortes que dão emoção, mas ao mesmo tempo, às vezes, falham em relação à notícia... Ao contexto, né? Ao contexto. Olha, o corte é uma realidade, né? Você pega uma entrevista longa, hoje as pessoas não têm mais nem paciência para ver uma entrevista longa. E o corte, ele é positivo nesse ponto, mas ele pode mudar, ele pode exatamente dar ênfase numa frase cortada, tirada do contexto e editada. Agora, isso vai acontecer. A cada eleição, a gente vê o presidente do Tribunal, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o responsável da Justiça Eleitoral, falando que o tribunal está atento, preparado para responder, etc. e tal. Não está. Na realidade, na realidade não está, porque a velocidade que hoje se trabalha esse tipo de informação é muito grande e não existe um aparelhamento correspondente da Justiça Eleitoral, por melhor que seja a intenção dela e a dedicação das pessoas que trabalham com isso. A sociedade ela é muito mais veloz, a realidade é mais veloz do que esse tipo de retaguarda, vamos dizer, que nós temos pelos tribunais. E isso vai ter que ser uma realidade. Nós estamos, na realidade, ainda engatinhando com várias tecnologias e na absorção de várias tecnologias. Muito se debate sobre o papel dos veículos, buscar informação, checar a informação. Eu acho que a única alternativa é continuar tentando bater, né, os veículos constituídos, as instituições, etc., tentando bater nessa tecla de checagem, da veracidade da informação, não propagar, né? Às vezes o dedo é mais rápido que o cérebro, vai colocar no grupo da família, né? Então tem um pouco mais de cautela, mas vai ser uma eleição bastante acirrada nesse campo e os cortes vão dominar como nunca, né? Você também acha isso, Lobato? Eu concordo. A velocidade que a informação é transmitida pelo WhatsApp, dependente da rede social que você usa, né, as mais tradicionais, Facebook, TikTok, Instagram, ela chega muito rápido no cidadão. E é barato, é uma comunicação que você não tem um custo, a não ser que você venha patrocinar, né, você tem um custo de produção, mas hoje qualquer cidadão, qualquer pré-candidato, qualquer candidato futuramente, ele pega um celular, grava um vídeo e solta na rede social.
E se tiver uma boa dinâmica, ele dá engajamento, porque a rede social ela vive disso também, né? Ela vive de provocar conteúdo que seja interessante para que as pessoas assistam. Então, Às vezes de péssima qualidade, né? a maioria, né? Muitas vezes você olha um conteúdo e fala, nossa, teve tanta visualização, tanta curtida, mas não agrada. Mas esse é o chamado engajamento, né? Que muitas vezes o que não agrada você, não agrada ele, me agrada. E isso é o interessante da brincadeira. Nas últimas eleições, um fato interessante é que vários candidatos, por exemplo, a deputado, na última também, mesmo as redes sociais não estavam tão enfurnadas assim dentro da campanha, teve vários candidatos que você não via ele na rua pedindo voto, que é fundamental, é claro, mas ganhava a eleição e com um número expressivo de votos. E da onde que surgiram esses votos? Rede social, né? Então, é importantíssimo que se faça hoje um trabalho na rede social, lógico que um trabalho que seja de forma honesta, né, que não seja um trabalho maligno de propagar desinformação, mas o candidato que não tiver essa rede social atuante, ele vai ficar para trás. Isso ficou bem claro na última eleição, onde teve candidato a presidente que basicamente se comunicava por rede social, né, ele desprezava outros meios de comunicação, e isso vários outros candidatos fizeram, e com toda certeza, nessa eleição, o grande propulsor, divulgador de informação vai ser rede social mais uma vez. E a TV, Elcio? Qual o papel da Não, TV? a TV é importante porque a primeira ela é um canhão de mídia, né? Ela ainda é um canhão de mídia. E depois o próprio material gerado pela TV, a TV não é só o horário eleitoral gratuito que vai ao ar do começo da tarde e à noite. Também são as inserções, né? Aquela propagandinha pequenininha que vai ao longo da programação nas rádios e na televisão. Aquilo tem um efeito muito maior às vezes que o próprio horário eleitoral. E o horário eleitoral vai produzir material exatamente para ser usado nas redes, o corte que você vai trabalhar em algum grupo específico. Então, ela é muito importante. A televisão tem um papel fundamental, por isso, inclusive, existe tanta disputa por alianças, etc., para somar tempo de TV. Né? Lembrando aqui que vou pegar minha cola aqui, a propaganda eleitoral começa dia 16 de agosto. 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral oficial. Agora, eu só gostaria de colocar uma questão, nós temos a televisão, temos o rádio, algumas cidades da região têm campanha de TV, outras não têm, mas a eleição municipal tem uma característica que ela é tudo junto e misturado. A gente não pode esquecer da sola de sapato e do cuspe. Né? Porque é possível que o candidato visite bairros, visite as comunidades, faça as suas reuniões. E às vezes essa conversa, esse trabalho de... Até fala assim, mas não existe mais o santinho, existe. O trabalho de convencer, deixar um papelzinho na mão, também é importante. Então, não é uma coisa ou outra. Existe um grande poder de transmissão de informação por WhatsApp, etc., etc., mas nas eleições municipais o trabalho de formiguinha, a reunião, o bate-papo, a sola de sapato, a visita ao bairro também tem uma coisa fundamental. Seria bom se essa amplitude de todos esses meios, né, fosse acompanhado com boa informação. Né? Muitas vezes o que aconteceu é que se criou muitos canais e às vezes a informação a informação deixa a desejar. Sejamos otimistas, mas vigilantes, mas sejamos otimistas. De repente a gente vai ver muita coisa boa sendo colocada e discutida. E seja na rede social ou pessoalmente, a boa comunicação é fundamental, né? Saber o que vai falar, o que o eleitor quer ouvir, porque a informação ela é dinâmica. Muitas vezes as necessidades, por exemplo, de um grande centro como São José é diferente de uma cidade que está aqui ao lado, como Caçapava, Jacareí, São Sebastião, Taubaté. Cada cidade tem a sua... Cada cidade tem sua peculiaridade. Sua história, o seu sotaque e as suas preferências. Né? E seus problemas também, não são todos iguais.
Muito bem. A gente tem uma questão que é a... Vamos entrar um pouco no cenário eleitoral de hoje. A gente vê que, geralmente, o candidato que está no governo está tentando a reeleição, geralmente ele está saindo numa posição melhor, né? Mas a gente tem visto que, nessa eleição, a coisa parece que não é bem assim. Vocês concordam que esse cenário está meio embaralhado? Depende da cidade que você analise, né? Vamos conversar sobre São José. São José nós temos um caso bastante atípico, que nós temos duas versões, duas lados de um mesmo grupo político que era unitário até tempos atrás, que vão disputar a prefeitura da cidade, né? De um lado nós temos o prefeito Anderson Farias, que é ligado ao vice-governador Felício Ramute, que deixaram o PSDB, né, todo mundo sabe, para ir para o PSD. E de um outro lado nós temos o deputado Eduardo Cury, o ex-deputado Eduardo Cury, desculpe, falha minha, que foi para o PL agora, mas que tem o apoio do PSDB ancorado no ex-prefeito Emanuel Fernandes. A gente não precisa ser muito esperto para lembrar, né, que na realidade todo mundo estava no mesmo ninho tempos atrás. E esse grupo, na realidade, cingido, é o que está provocando, vai para esse enfrentamento nas urnas desse ano. Então, isso dá uma leitura diferente na eleição, né? Afinal, é o criador contra a criatura, aquela versão clássica, né, que nós temos, né? Vem desde da literatura do século XIX, né? O criador contra a criatura, mas também se esses grupos às vezes parecem iguais, mas são diferentes. E como é que essa diferença vai chegar, por exemplo, para o eleitor? Pois é, tem né? que explicar muito bem, né? Eu espero que isso seja bem explicado exatamente quando começar a campanha, né? Porque senão você vai olhar e falar assim, mas aquele ali João amava a Tereza, que amava não sei o quê. Fica difícil escolher. Né? Fica difícil escolher porque parece tudo igual. Eu espero, né? Eu acredito, né, que essas diferenças vão aparecer. Afinal, por que a cidade vai para o lado de cá ou vai para o lado de lá? E essa diferença ela vai dar uma mudada no perfil das eleições de São José. Aliás, a eleição de São José já mudou em 2020, né? São José durante muito tempo foi uma eleição entre esquerda e direita, né? PSDB, muito tempo, contra o PT. Essa oscilação política ficou bastante acirrada durante anos, né? E, de repente, mudou. Em 2020 já não foi assim, o PT já estava em viés de baixa. Esse ano também não, aparentemente, né? Pelo que a gente tem notado nas pesquisas. Então, o São José, pelo perfil e pelas pesquisas, pelos resultados das últimas eleições, tem um eleitorado bastante conservador. Então, nós temos dois blocos, vamos chamar assim, conservadores disputando a prefeitura. E a direita e a esquerda, ela foi preponderante na eleição presidencial. E a gente via muitos cientistas políticos fazendo análise, falando, não, a eleição municipal é diferente, isso não vai ser predominante na eleição municipal. E a eleição está chegando, e quanto mais a eleição se aproxima, a gente vê mais discussão, principalmente nos grandes centros, mas isso também está se refletindo em cidades menores, quem é direita, quem é esquerda, né? Na eleição de governador, teve um grande fator, né? Que a gente via o Tarcísio sendo apoiado como candidato de direita, o Rodrigo Garcia ficou no centro, né? E nós tínhamos um candidato de esquerda. Quem ficou no centro dançou, né? E eu tenho visto que nessa eleição municipal, mais uma vez isso vai se repetir. Quem não se posicionar, não importa, né? É lógico que cada cidade tem uma história, cada cidade tem a sua preferência, mais conservador ou menos conservador, esquerda ou direita, mas eu vejo que quem não se posicionar à direita, quem não se posicionar à esquerda e falar realmente o que pensa e tentar ficar naquela política que era feita muito pelo PSDB, né, Geraldo Alckmin, que ficava no meio ali, né? Você é corintiano? Não, eu sou corintiano, eu gosto também do São Paulo, e não se posicionava, não vai prosperar. Então, em São José,
apesar de ter outras vertentes também, você tem o Dr. Welton, né, que é deputado, que tem lá um viés também evangélico, E o Wilson Cabral. tem o Wilson Cabral, mas a eleição está se polarizando em dois núcleos conservadores de direita, então, em tese, mas né? daí não seria polarização, né? Está tudo meio embolado. É que na realidade, se você pegar pelo perfil do eleitorado de São José, que é conservador, isso não é uma crítica, na realidade é uma constatação, que ele é conservador. Nós temos 3 candidatos de esquerda, ou ligados à esquerda. Wagner Balieiro, do PT, Wilson Cabral, do PDT, e o Toninho Ferreira, do PSTU. Nós temos 3 candidatos que, na realidade, representam um espectro menor do eleitorado. E nós temos 3 candidatos que gravitam do centro para a direita, onde seria o espectro conservador. Dr. Elton, do União Brasil, o Anderson Farias, do PSD, e o Eduardo Cury, do PL. Agora, é que o eleitor está aqui, né? Então, na realidade, esse eleitor conservador é que vai decidir a eleição. Eventualmente no segundo turno, dependendo de quem vá, tal, o eleitor de esquerda pode ter uma influência muito grande, mas hoje o eleitor conservador é a grande maioria, e é ali que todo mundo está tentando fazer a sua selva, né? Não vai ser fácil, eu acho que Briga de foice. Vai ser uma eleição interessante de acompanhar. vai ser uma eleição. Mas um detalhe, né? A eleição em São José, a gente que acompanha bastante rede social, as duas principais forças, tanto o Cury, o Anderson ainda tenta mais, mas não conseguiu ainda achar uma identidade. A rede social deles não é uma rede social interessante de ser acompanhada, ela é meio monótona, né? O próprio Eduardo Cury, eu vi um tempo atrás, fazia muito tempo que ele não postava nada, né? Ele posta um ou outro conteúdo, né? Então, eu tenho a impressão que em São José está sendo muito mais uma prestação de contas do que fizeram no passado, né? Que a reeleição é um pouco isso, né? A reeleição é assim, a população gostou ou não gostou do que você fez. Se ela gostou, provavelmente ela vai te dar uma reeleição. Mas eu não acho que está misturado a figura do Anderson e do Felício Ramute? Quer dizer, essa coisa do Anderson criar a sua imagem ainda engatinha? Eu concordo. Até porque o Felício, politicamente, ele virou vice-governador, né? Então, e ele reside em São José, é da cidade. Então, ele tem um vínculo que não tem como dissociar. E o Anderson acaba ficando um pouquinho na sombra disso. E nessa construção, ele vai ter que dar um jeito de ou realmente ser o candidato do Felício, o Felício ser o carro-chefe da campanha dele, ou ele tentar, de alguma maneira, criar o prefeito, o gestor. Daí a questão de marketing, ele tem que definir a estratégia, né? Porque o Cury, basicamente, está vindo com uma história Emanuel, né? Que foi, em tese, quem começou todo esse vamos colocar, feudo, né? Toda essa história conservadora na cidade, e o que ele fez nos 8 anos de prefeito. E lembrando que o Cury, quando saiu, ele não conseguiu fazer o sucessor, né? Então, será que naquele momento o governo dele estava tão bem avaliado, né? Que se tivesse, em tese, teria uma facilidade para fazer o sucessor. E o Blanco perdeu a eleição, né? Então, eu acho que tudo isso vai ser trazido à tona no momento correto, mas vai ser uma eleição É difícil da gente prever quem que vai ser o ganhador, se tem eleição fácil, né, de prever isso, mas aqui em São José está um cenário nebuloso. Posições nesse xadrez já estão definidas, né? Faltava o Anderson Faria, decidiu pelo Coronel Wilker, depois de uma certa busca em nomes alternativos. O Coronel Wilker foi comandante da Polícia Militar na cidade, fez um bom trabalho à frente da Polícia Militar, né? Estava dentro da prefeitura, o trabalho dele dentro da prefeitura durou 6 meses, eu não tenho um acompanhamento tão assim detalhado sobre o que ele fez. Mas, como comandante da polícia, ele dentro da Polícia Militar, ele tem um nome respeitado. É o início, ele obedece um perfil, né, de um candidato ligado às forças de segurança, isso é importante hoje no debate da cidade.
Não era a primeira opção do grupo, mas chegou-se esse nome, tem que ser respeitado, foi referendado numa convenção. E ele tem um passado como militar bastante respeitado. Politicamente vai ser assim, a estreia dele, né? Ele vai debutar numa eleição já postulando o segundo cargo importante no município. Fala assim, não, mas o vice não tem importância. Muito pelo contrário, hoje o prefeito era vice, né? E na história política de São José, os vices constantemente assumem a prefeitura. Então é bom a gente também ficar de olho, né, quem é que está no banco. Não só o titular em campo, mas quem é que está no banco, para poder definir um voto mais consciente e você apostar num futuro positivo para a cidade. E colocar um coronel em busca do eleitorado conservador. Né? Sim, ele obedece um perfil, né? As entradas, grande parte dos militares, né, da Polícia Militar, etc., ou do Exército nas últimas eleições, foi exatamente essa visão do preencher um perfil conservador do eleitorado. Entre os candidatos que estão na dianteira, segundo as pesquisas, né, pesquisa é pesquisa, né? Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, já dizia o mestre de Didi. Pois é. Há uma disputa pelo apoio do governador Tarcísio, né, que tem um peso em São José mesmo. Ele teve uma grande votação, né? Sim, o prestígio dele é maior que o do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, dentro do espectro conservador. Em pesquisa também, medido por pesquisa. Cury e Anderson estão, de alguma maneira, de olho nesse apoio, né? Outro dia atrás, eu vi uma fotografia do vice-governador Ramute com o Tarcísio e Anderson afirmando que Tarcísio apoiaria a chapa do Anderson. E hoje, numa visita do governador, que veio ao Vale entregar obras e tal, perguntaram para ele sobre esses apoios e ele diz que não vai apoiar nenhum dos candidatos, que ele vai entrar nessa eleição neutro. Ele já tinha falado em outras ocasiões que ele se envolveria mesmo na eleição da capital. Eu queria entender de vocês como é que fica essa questão do apoio do Tarcísio, né? O que vocês acham dessa neutralidade? Olha, essa neutralidade, para quem não é torcedor nem do Corinthians nem do Palmeiras, era esperada. Porque o governador tem, em algumas cidades, em boa parte das cidades grandes do estado de São Paulo, ou médias do estado de São Paulo, ele tem grupos ligados ao governo disputando antagônicos, como aqui, né? Nós temos o PSD de Kassab, que tem espaço no governo, disputando com o PL, que é um partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma liderança e tem um prestígio também junto ao governo do estado. Então, em boa parte dessas cidades, se você vê grupos ligados ao governo do estado disputando a prefeitura. Então, essa neutralidade do governador já era esperada, né? Talvez o marketing de uma campanha ou de outra, o desejo de atrair o apoio dele para a campanha, tornou algumas ações afoitas, né? Colocando o governador na fotografia, falou, tá com a gente, não tá com a gente e tal. Mas isso já era esperado. Hoje ele falou, basicamente, é o famoso segredo de polichinelo, né? Todo mundo sabe aquilo lá, mas ninguém diz. Hoje ele falou, saiu da boca dele, estarei neutro em São José dos Campos, onde, né, os partidos da base do governo têm 2 candidatos, bons candidatos, ele quis dizer. Então, na realidade, é isso. Ele sacramentou o que era uma coisa esperada, mas que muita gente fazia, né? Olha, não é bem isso, ele está aqui, ele está ali e tal. Agora o pessoal vai ter que se explicar um pouquinho, né? Porque fotografia, cartaz, etc., não dá para deletar da rede tão fácil. Lobato, como é que você viu esse episódio de apoia, não apoia, neutro? Olha, na política, na minha opinião, sempre tem que ter um posicionamento, né? Esse negócio de ficar em cima do muro, eu não vejo particularmente com bons olhos, mas não acho que ele está em cima do muro. Eu vejo que ele adotou um posicionamento de ficar neutro, né? É um posicionamento.
e é um direito que ele tem justamente por essa questão de apoio político, né? A eleição municipal fica muito disputada, né? Porque as pessoas moram nas cidades, então aqui a disputa ela é mais acirrada. Agora, o governador tem uma peculiaridade, né? Ele tem a residência em São José dos Campos, então todo mundo de alguma forma espera que ele se posicione, como que ele vai apoiar A ou B, né? Ele Agora, tinha, né? Já mudou para já São mudou. Paulo. O título de eleitor dele já está em São Paulo. Está no palácio agora. Já mudou. Mas ele teve aqui a residência dele durante o período eleitoral e São José dos Campos é uma das cidades mais importantes do estado, né? Agora, eu vejo o seguinte, como aqui não tem uma disputa ideológica muito forte entre direita e esquerda, e sim, os dois grupos que estão disputando a eleição são mais voltados ao lado conservador, de direita, eu imagino que ele deve ter olhado esse cenário e falou, olha, no futuro, se eu me candidatar, eu não vou ter problema de compor. Quem sair de dentro dessa guerra... eu concordo, não nós tem um vamos embate ideológico. Na realidade, eles são todos o mesmo, né? Todo o mesmo balaio. Não, porque Ideológico hoje. Porque eles não conseguem explicar as diferenças. Não, e tem, Né? mas Então, ele mas vai eu ter acho- um problema em casa, né? Porque assim, o Felício é vice-governador, né? Cerrou fileiras ali no combate quando disputou a eleição de governador. Então o Felício deve olhar e falar, mas agora é minha vez, me ajuda aqui, né? Mas é uma situação complexa que eu acho que ele não quer colocar a mão na cumbuca, né? Eu acho que a maior saia justa, você falou, eu vou pegar a sua linha, que realmente é o vice-governador Felício Ramute, né? Porque, teoricamente, é o colega, né? Nós estamos aqui dividindo o palácio e tal. Então, eu acho que existe uma saia justa para a figura do vice-governador neste caso. Mas realmente não existe uma disputa ideológica do nós contra eles, ou do direita e esquerda, etc., nessas cidades. Então, quem ganhar para ele, tanto faz. Ele vai continuar dentro com o espectro político, a cidade gravitando em torno do governo do Estado. É mais ou menos por aí. Muito bem, a gente está chegando ao fim. A gente tem muitas cidades para a gente comentar, mas não faltarão encontros como esse para a gente debater o cenário em Jacareí, no litoral e tal. Hoje a gente falou de São José dos Campos e proximamente a gente se reúne novamente para tratar do cenário eleitoral. Para a gente concluir, eu já falei no início, mas a SPI+, vai cobrir as eleições, trazendo aqui nos nossos estúdios os candidatos de várias cidades, promovendo sabatinas. Também vai, no portal, realizar uma série de reportagens temáticas, onde serão abordados temas relativos às cidades, os problemas da cidade, de meio ambiente, mobilidade, emprego, inovação, e além de encontros como esse no Toque Mais. Eu agradeço muito a participação do Lobato, Luiz Felipe Lobato, advogado, que trouxe um novo ar aqui para o nosso Sempre é bom, né? sempre é bom. Agradeço também ao Elcio Costa, jornalista experiente, que já viu muitas eleições por aqui. Muitas não, algumas, porque daí senão... Senão você me joga lá pro século XVI, XVII, lá, né? Muito bem, obrigado. Até a próxima.